Fala aí, jovem! Está começando mais um Fala aí Talks, o podcast oficial da RC Hub. Hoje eu tô com a presença aqui da doutora Gabriela Cardamone. Até anotei o currículo dela aqui, porque são muitas informações. Olha só, ela é mestrada integrada em medicina dentária em Portugal. Olha, essas palavras de dentista é sempre difícil de falar. Implantodontista, tá certo? Especialista em enxerto ósseo e tecidos moles e periodontista. Eu não sei nada do que é isso, depois ela vai explicar pra gente. E, doutora, seja bem-vinda ao Fala aí Talks. Obrigada. Eu me sinto muito honrada de estar aqui, né, muito agradecida, né, e espero cooperar, né. Ah, com Vamos ver. certeza, eu quero ouvir aí suas histórias, né, a sua trajetória. Mas, antes de você falar um pouquinho pra gente da sua história, de tudo, temos, né, como missão a doação dos nossos participantes, que a gente já falou no primeiro programa. Todo participante aqui do Falei Talks contribui com alguma doação que vai ser revertida aí ou para famílias carentes ou para entidades. A gente ainda está pensando nisso, mas tudo que for arrecadado vai ser gravado na hora da gente repassar para vocês terem transparência. Doutora, qual que é a sua contribuição? Deixa eu só entender uma coisa, é um sorteio? Não. Todo convidado ele vai trazer uma cesta básica, um kit de material escolar, um pacote de ração ou um serviço que a pessoa pode prestar que vai de doação para alguém. Então, todas essas arrecadações não são sorteios. A gente vai juntar tudo isso, vai fazer uma ação e vai distribuir de alguma forma. Tá, é que eu queria fazer 2 tipos de doação, Tá, tá. Então, assim, eu dou uma cesta básica, legal. tá, e eu gostaria de, te dar uma prótese, para alguém que você olhar e dissesse: "Olha, essa pessoa está precisando de uma prótese". Que legal. Seja ela uma dentadura, seja ela uma ponte, seja ela uma coroa de porcelana, então eu vou disponibilizar aí e você escolhe a pessoa. Ah, que benção, gente. Ai, que maravilha, né? Eh, eu sabia, assim, que a hora que eu começasse a receber porque a gente teve um programa só, que foi a Elaine, né, minha esposa, a gente contribuiu com 2 programas para igrejas, né, a gente falou sobre isso, mas que eu queria muito começar a sentir na prática como que é receber doações de verdade, assim, de outros profissionais. Então, 2 doações, uma cesta básica e uma prótese, alguém já vai ter um sorriso mais bonito. Exato. Que legal, muito obrigado, a gente fica muito feliz aí com a sua contribuição. E eu quero começar perguntando, tenho algumas anotações aqui, como que surgiu aí a sua vocação para a área odontológica, né? Sobrenome Cardamone é muito conhecido em Marília, né? Você passa em vários lugares, Cardamone. Como que vocês chegaram nessa dominância da cidade? Quem começou isso aí? Na verdade, começou com meu pai, né, o Eliseu Cardamone, e meu pai é protético desde, se eu não me engano, talvez eu erre um pouquinho de data, mas com 18 ou 19 anos, meu pai entrou num laboratório de prótese. E ele ficou a vida ali. E aí meu pai entrou resolveu que queria fazer odonto. E entrou na odonto, já se formou com 40 anos, meu pai já se formou mais velho. E quando meu pai se formou, eu estava com 12 para 13 anos. Ele me chamou para trabalhar, né. E meu tio também, tem um tio, chama Marcos, é irmão do meu pai, também entrou, na odonto junto com meu pai, também trabalhava com meu pai levou ele para trabalhar junto, na prótese. E aí a gente come eu comecei com 12 para 13 anos trabalhar, fui secretária do meu tio, depois fui secretária do meu pai, me casei e casada eu fui estudar. Eu decidi que era o que eu queria, né. E aí eu casada fui estudar, Aí você né. já foi direto para odonto, nem pensou em outra coisa. Não, eu fui protética. Eu sou protética também, então Uhum. desde os meus 12 anos eu era auxiliar do meu pai e do meu tio. E já comecei na prótese, porque eu tenho mais 2 irmãos que são protéticos, um dele é dentista também, né, se formou, e a gente o meu pai quando ele, se formou, ele deixou o laboratório de prótese que ele tinha na nossa mão, na minha mão e dos meus irmãos. Nós tocamos o laboratório, e depois eu fui para a área da odonto, né. E quando eu estava no terceiro ano de odonto, eu falei para o meu marido, eu falei assim: "Olha, quando eu formar", tem 2 anos para eu formar, eu falei: "Vamos comigo".
você aprende a prótese, a gente trabalha junto, eu sou dentista e você é a protética, né. Tem até uma coisa bem engraçada, que a minha sogra quando ouviu eu falando isso para meu marido, ela conta até hoje, que ela falou assim: "Ô coitada". É, e aí mas assim, ela não porque assim, veio de uma família bem simples e não tinha mais uma perspectiva de crescer, né. Não por não ter a perspectiva, mas pela simplicidade, né, da vida dela. E aí meu marido saiu da autoescola e veio trabalhar comigo no laboratório de prótese. Então antes ele trabalhava com autoescola? Autoescola, ele era instrutor, inclusive ele foi Olha meu só. instrutor. Ah, foi aí que começou o negócio. É, Foi assim que vocês se conheceram? foi. Ele foi meu instrutor. Eu casei com o instrutor. Não, é legal porque assim, Mas hoje, hum, meu marido, assim, cresceu muito, fez muitos cursos na prótese, né, e hoje ele sabe muito mais que eu, mas muito mais que eu. então isso é a prova de que todo mundo pode aprender algo novo, Opa, né, e sua sogra, ela ficou com receio, porque talvez ela enxergou que fosse algo difícil para ele aprender, mas aí ó, aprendeu e tá aí com quantos anos já de laboratório? 16 anos de eu tô formada, com laboratório já tem 18, 19, quase 19 já, Legal. E aí assim que você se formou, você já montou uma clínica ou você já. Eu me já formei, desvinculou do seu pai, já não estava mais? já não estava mais. Eu me formei já quando eu estava no terceiro ano, eu já montei o meu laboratório, né, terceiro ano da faculdade eu já montei meu laboratório. E aí falei: "Vem trabalhar comigo", para o meu marido. A gente trabalhou junto e eu estudava nesse período, né, mais 2 anos. Aí quando eu me formei, durante 3 meses eu atendi num consultório que eu arrendei, Uhum, né, e eu atendia no consultório do meu pai também, né, de quarta-feira, de sábado, né, à noite, quando meu pai não estava. Mas eu fiquei nessa vida 3 meses. Daí eu já aluguei um lugar e montei o meu. E já montei o consultório e o laboratório junto. entendi. É, legal porque, você teve uma base, né, veio ali do seu pai, você teve a oportunidade já no terceiro ano já montar um laboratório, já saiu na frente, acredito aí 99% dos outros alunos, né, que ainda, acredito, iam começar uma história depois da formação, você já tinha uma história, né, e a gente sabe que a vivência dentro do ambiente profissional, muitas vezes, ele vale mais do que a formação. Então, assim, se você falasse para mim, o que você diria para quem quer fazer odontologia? Entra numa clínica, vai trabalhar numa clínica enquanto você estuda, sabe, porque a vivência clínica você vai sair na frente disparado. Você vai ver quando os seus professores começarem a falar alguma coisa, você já viu aquilo, a coisa faz mais sentido para você, do que quando você não trabalha, não conhece o ramo e fala: "Eu vou fazer odontologia". Sabe, é diferente, porque você tem que imaginar. E quando você já viu, você sai com uma carga totalmente diferente. Né. E assim, quando você montou a clínica, você começou a atender, porque a gente fala de odonto, né, mas é um mar de coisas que se faz na odonto, né, inclusive, depois eu vou te perguntar da parte de harmonização, quero entender um pouco mais. Mas quando você montou, você atendia mais em que área? Eu já saí da faculdade, e já entrei eu me formei em dezembro, em janeiro eu já comecei um curso de atualização de implante, porque eu já tinha na minha cabeça que eu queria fazer implante. Fiz um ano de curso. Então eu já saí fazendo tudo, eu já fazia prótese, extraía, fazia restauração, fazia todo o básico da odontologia eu já fazia. Aham, E fiz esse curso de um ano. E já no primeiro ano eu já comecei com 6 meses de formada, já fui fazer a minha primeira cirurgia de implante, eh eh, com 3 anos de formada, 2 anos e meio de formada, eu já fui para especialização, e gostei dessa área da parte cirúrgica, né. E então assim, aí na especialização você aprende a fazer, enxerto ósseo, enxerto gengival, então por isso que chama de tecido mole, né. eu li aqui, eu falei: "Tecidos moles", o que que tem mole na boca? Gengiva. Gengiva e língua. Então você tira osso de um lugar quando fala de tecido duro, você tira do mento, você tira Uhum, do ramo da mandíbula, coloca em outra região, entendeu. Se a pessoa não tem osso, claro que existem as limitações. E quando é enxerto gengival? Aí você tira, normalmente do céu da boca, né, a gente chama de palato, tá.
mas eu vou falar numa língua para vocês entenderem, Uhum. né. Então tira do céu da boca, enxerta em outra região, entendeu, que falta gengiva, que tem, gengiva raiz exposta, então tem um mar de coisas aí. Eu tô sendo bem básica. É, porque a gente que, tá de fora e não conhece, né, e principalmente não tem o hábito de ir no dentista como precisaria, que é o meu caso, a gente acha que é só não que a gente acha que é só isso, mas a gente pensa que só precisa se fazer isso. Extração, aí tu quando tem uma cárie fazer, né, o tratamento ali, Restauração, uma restauração, e aí agora o que se fala muito que são as lentes de contato, né. sim. Todo mundo aí fala muito das lentes, aí tem lente de resina, né, lente de porcelana. Exato. Assim, tem lente de resina, tem lente de zircônia hoje, tá, que é uma novidade, porque a zircônia não aderia, mas hoje existe materiais que ela adere, existe a só lente de porcelana mesmo, tá bom. Então, assim, eu posso antissilicato de lídio, se eu ficar falando muito nome científico não vai adiantar para vocês. Então, assim, hoje existem vários materiais para lente de contato, né, e nessa área aí, eu trabalho também, mas eu tenho já meu filho que já é mais engajado nisso. Legal. Deixa eu te fazer uma pergunta, então quando você abriu a clínica e rapidinho já foi fazer a especialização, né, de implantes, Implante. você era bem nova. Porque assim, eu vejo assim que não chega a ser preconceito, mas quando uma pessoa vai fazer um tratamento, que implante já é uma coisa mais delicada, né, não é tão simples, às vezes pega um profissional novo, não fica assim com medo do profissional não ter experiência. Você chegou a passar por alguma coisa assim? Olha, eu me formei com 24 anos, então a maioria das pessoas sai da faculdade com 16, 17 anos, perdão, do segundo grau, né, 16, 17 anos e já vai para a faculdade, se forma com 21, 22 anos. Eu já me formei mais velha, né, já era mãe, então me formei com perdão, eu entrei na faculdade com 24 anos e eu me formei com 29. Aham. E de lá para cá eu tenho 16 anos de formada, então, assim, no começo eu até enfrentei um pouco, né, mas depois não, né, e não sou tão nova também, né, eu já vou fazer 47 anos, né. Mas vocês, dentistas que manjam aí das harmonizações, vocês têm uns códigos aí secreto, né? Que não parece que tem 46, né? Imagina. Graças a Deus. Vamos olhar o lado bom. Ó, mas a harmonização eu também fui para um pouco para essa área, tá. Mas assim, ela também é bem dividida, é igual a parte odontológica mesmo, tá, tem as suas divisões. Então tem a endodontia, que é o canal, tá. Então assim, é bem dividido. Já na harmonização também. Então assim, tem pessoas que trabalham mais com preenchedores, tá, Uhum. tem pessoas que gostam da parte cirúrgica, tá bom. O botox ele é o básico, né, todo mundo que vai para harmonização faz botox, sabe. Eu gosto muito da parte cirúrgica. Tá, da parte cirúrgica da estética, eu gosto bastante, tá bom. Então assim, eu trato a pele de dentro para fora também, tá, mas eu gosto muito dessa parte cirúrgica. É. Fazer um lift temporal, sabe, fazer um mini lift, então eu gosto bastante dessa área cirúrgica mesmo. Legal. E hoje já você tá meio a meio, né? Tá meio Marília, né? E meio Portugal, mais Portugal do que Marília, né? Conta pra É, nós aí, como que tá sendo essa. Você tá fazendo alguma especialização lá ou já concluiu? tô fazendo, Tá fazendo uma tô fazendo. especialização e tem planos de expansão para lá também. Então, tenho, mas assim, ó, vamos lá, são 2 anos, né, aconteceu muito rápido. E eu consegui uma vaga muito rápido e do dia que eu decidi, a minha vaga saiu em 11 meses, né, e eu vejo gente tentando anos para conseguir. Eu falo assim: "Quando o negócio é de Deus, ele flui", Uhum. sabe. E eu tô cursando, né, eu tô fazendo um mestrado integrado em medicina dentária, tá, é o nome do curso que eu estou fazendo. Se você falar assim, ó: Você sabe já o que você quer fazer?", eu tenho uma noção, eu não tenho ainda uma direção certa. Se você falar assim: "Se você pegar o seu diploma, no ano que vem, no final do ano que vem, e falar assim, ó: "O que você quer fazer?", se eu voltar para o Brasil, talvez pretendo dar aula, são possibilidades, né. Eh eh
se eu ficar lá, tá, aí eu pretendo montar um consultório para lá, então assim, eu tenho mais um ano aí para decidir o que fazer, não tenho ainda certo se eu vou realmente mudar, ou se eu vou vir embora e atuar na dando aula, então eu tô nessa fase de transição Tem ainda, possibilidades que você está analisando, tô né. analisando, E tem um tempinho ainda para para decidir, né. decidir. Isso, E nesse meio tempo você tem que conciliar várias coisas, imagina, né, a saudade de casa, do filho, né, do muito. marido que fica um pouco lá também, um pouco aqui, né. E um pouco do que está acontecendo hoje na clínica aqui em Marília, né, você, vamos dizer assim, está passando o bastão para o Pablo, que é o seu filho. Fala um pouquinho do Pablo. Ele é o seu sucessor, vamos dizer assim? Olha, meu filho me surpreendeu muito, porque eu falo assim que ele não é um menino velho, ele tem 25 anos, e e eu tô muito orgulhosa, porque meu filho vestiu a camisa mesmo, sabe, e ele foi atrás. E ele tá tocando a minha clínica, tem mais profissionais que trabalham também. Eu treinei meu filho, treinei a equipe toda, porque eu acho que o seu negócio tem que ter a sua cara, Sim. né, então, eu não gosto de como que eu posso falar? Da pessoa chegar e diminuir a qualidade do seu trabalho, então eu gosto de manter aquilo que eu criei, que Deus me deu a oportunidade de criar, né, de construir. Então eu treinei a equipe, sabe, mas assim, ó, eles foram muito melhor nesse último ano que eu não estava, né, do que eu imaginei que eles seriam. E meu filho cresceu muito. Eu me assusto, às vezes eu olho e falo assim: "Meu Deus, que homem lindo que se tornou", sabe, Aham. que profissional, que responsabilidade, eu acho lindo isso nele, sabe. E tá aí desbravando, né. É, assim, eu vejo a gente trabalha, né, ativamente lá com, né, o pessoal que está assistindo aí, a gente, faz o marketing da clínica, a gente trabalha ativamente, e eu percebo, assim, o Pablo, ele é um excelente profissional, mas ele não se limita apenas ao conhecimento dele dentro da sua formação. Ele pensa muito além, ele pensa fora da casinha, ele está sempre antenado nas novidades, nas possibilidades, até dentro desse trabalho de marketing. Ele vem com muitas ideias legais e ele está assim, abrangendo, né, o alcance da clínica para essa mídia digital, que é novo para você também, né? É. Como que é assim, você vem, acredito, de uma escola mais tradicional, aprendeu com seu pai, raiz, e hoje entende que seu filho é naturalmente a pessoa que vai assumir aqui os trabalhos da clínica, confia no trabalho dele, confia no profissional que ele é, mas percebe que ele tem uma mente mais acelerada, mais para o digital. É um desafio para você ter que saber lidar com isso? É. É, porque hoje eu estava falando, né, com a Cris, a nossa gestora, eu falei assim: "Olha, às vezes eu me sinto, que eu impeço um pouco o crescimento dele, sabe, ele quer voar". E ele tá mais atualizado, né, então assim, ó, ele já tem ideias diferentes, ele não fica parado, ele saiu da faculdade e já foi fazer curso também, Uhum. sabe. E aí eu falo assim e eu sou mais conservadora, né, aí eu falo assim: "Só que nesse mundo que eu me vejo agora, bastante coisa digital", eu falo assim: "Meu Deus, eu tô às vezes atrapalhando, eu preciso soltar, deixar ele fluir", sabe, porque ele tá muito mais atualizado do que eu, né, e é um desafio pra mim, tá, mas assim, às vezes eu me sinto atrapalhando no meu próprio ambiente. Ah, mas é normal porque assim, você tem uma carreira sólida, tudo que você fez até o momento deu certo, né, Deus abençoou, colocou a mão, tudo foi funcionando, e é desafiador mesmo ter uma frente de trabalho diferente, um pensamento mais moderno, vamos dizer assim, voltado para o digital, né. E deve ser além do desafio disso, né, tem também a questão dos pacientes, né, porque hoje eu entendo que os pacientes gostam muito de ser atendido pela doutora Gabriela, ou já tem um tratamento em andamento, ou fez algum tratamento no passado e quer fazer alguma outra um procedimento, te procuram lá. E aí hoje você não está lá todo o tempo. Como que é isso? Olha, eu acho que eu passei 1 ano trabalhando tanto a equipe,
internamente, quanto a própria cabeça dos pacientes, né. De que eu estava treinando a equipe e eu vejo que eu não estaria o tempo todo, e eu vejo uma aceitação muito boa dos pacientes, né. Existem aqueles pacientes que falam assim: "Olha, eu prefiro esperar você". Existe esses, porque eu digo eu vou comparar a odontologia igual ao ginecologista, quando você pega uma confiança naquele profissional, Uhum. você olha e fala assim: "Olha, eu confio, deu certo, eu sofri antes", então você vai naquele profissional a vida toda. Né, então tem alguns pacientes que falam assim: "Olha, eu prefiro esperar a doutora", então aí esses pacientes eu faço uma agenda, eu venho para cá, eu atendo eles, mas a maioria aceita, sabe, aceita até porque viu a transição que eu fiz, Legal. né, até porque o Pablo me auxiliava, ele não ficou esse 1 ano. Antes, enquanto ele estudava, ele já me auxiliava. Né, ele era meu estagiário, então eu olhava e falava assim: "Meu Deus, o bagagem que o meu filho tem, sabe, com 1 ano de formado, às vezes nem profissional, com tão muitos anos tem", entendeu. Ou E os seja, pacientes ele veem isso. ele já estava ativo igual você esteve na clínica do seu pai, Exato. ele fez a mesma coisa, É igual o conselho que conseguiu eu dei aprender aqui para o muito. pessoal: "Você quer ir para odontologia? Entra numa clínica, vê o cotidiano, como é, sabe, você já vai sair na frente". Às vezes até para ver se é isso mesmo que quer, né, porque, Exato. ah, em todas as áreas tem aquela pessoa que começa a estudar aquilo e de repente percebe que não é para ela. Não quer, não é Se a ela área que conseguir quer. entrar numa clínica antes, ter a vivência ali do dia a dia, não é todo mundo que gosta de sangue, né, É. tem que ter ali aptidão para o negócio. Eu mesmo, zero, prefiro mexer com os meus marketing do que Só que assim, área eu de saúde. tenho, eu falo assim, ó, ninguém cresce sozinho e ninguém é bom em tudo. Eu acho que isso é um princípio que eu trouxe pra minha vida, que eu aprendi com meu pai, sabe. Eu gosto muito da humildade do meu pai. O meu pai tem muito mais anos de formado que eu e até hoje meu pai me liga: "Olha, né, eu tenho um caso assim, eu tenho um caso assado". Eu ligo para o meu pai, sabe. Então assim, meu irmão, sabe, que também é dentista, a gente discute caso junto, a gente conversa quando porque os médicos não têm uma equipe médica? Sim, Sabe, por que que o dentista não pode ser amigo também? é. Então eu falo assim, ó, o dentista precisa ser amigo um do outro, sabe, discutir um caso, eu falo assim que é um privilégio que eu tenho isso dentro da minha família, né, e eu tenho mais dentistas na família, eu tenho primo dentista, eu tenho filha de primos que é dentista, além do meu tio, tenho mais protéticos também, na família, tá, é uma família que eu falo assim, por isso que você vê Cardamone, Cardamone, É, por isso que eu Cardamone. falei que vocês dominaram a cidade. Eu É. estudei com inclusive ia te perguntar, é o Fernando É Cardamone. dentista, meu primo. Então, eu estudei com ele ali, alguns aninhos atrás, ali na sexta, sétima série, deixa pra lá. E eu falo assim, ó, que por mais que eu fui para essa área, cirúrgica, né, seja implante, enxerto ou cirurgia facial, eu tenho um respaldo médico também. Por isso que eu digo assim, ó, ninguém cresce sozinho, sabe. Se eu tenho algum problema porque assim, eu não trato só a boca de um paciente, eu trato Aham. ele inteiro. Se eu vou colocar um implante no paciente, eu preciso saber como está a questão óssea dele. Então, assim, tem alguns exames, tá, que, eu peço. Aí eu falo assim, ó: "Ah, coloquei implante no paciente há tantos anos atrás". Aí o paciente tinha uma idade, chega, ele tem outra. Aí tem uma perda óssea. O que que eu quero saber? Eu quero saber como tá a qualidade óssea dele. Então eu tenho a doutora Tassiane, tá, que eu encaminho os pacientes para ela, ela faz o check-up, ela vê se tem osteoporose, osteopenia, como repor vitaminas, entendeu? Para depois eu resolver o problema da boca. Porque Uhum. é um conjunto, é o corpo humano. Eu tenho uma outra a médica que trabalha comigo, que é a doutora Maria Fernanda, né, ela faz blefaro, e é um respaldo meu também, a gente conversa muito de alguns casos, porque, como eu te disse, assim, ó, a gente estuda, mas ninguém é bom em tudo. A gente precisa ter humildade de olhar para o outro e ver assim: "Olha, nessa área eu posso cooperar com você e nessa área você pode cooperar comigo", eu acho que isso faz numa equipe grande, e uma equipe bem-sucedida. É, porque se você olha para um todo, para o paciente, né, você ajuda ele além daquilo que ele te procura ali. Então, por exemplo, a pessoa tá com uma precisa fazer ali um procedimento, e você encaminha ele para uma outra médica para fazer um check-up, e ele percebe que ele está sendo cuidado de forma diferente, que possivelmente não foi em outro lugar, né. E isso você já conquista o paciente, né. A gente se sente É. eu me sentiria muito melhor, sabendo que estão preocupado comigo, além daquilo que eu busquei, né.
Eu falo assim que a questão psicológica, por exemplo, tá? Um paciente chega no consultório, se ele não estiver bem emocionalmente, psicologicamente, você pode colocar o melhor dente do mundo, o dente mais lindo do mundo, não vai estar bom. Então, assim, eu falo que você precisa perceber o paciente, sabe? Não é só fazer dente. Eu falo que fazer dente é a parte mais fácil. Eu tinha 12 anos quando eu comecei, sabe? É igual um filho. Um filho você fala assim, ó, a gente quando é novo, fala assim: "Meu Deus, como é que eu vou dar comida, roupa?" Essa é a parte mais fácil, sabe. Agora educar, gerar caráter criar caráter num filho, meu Deus, isso dá trabalho, sabe. É igualzinho o dente. Colocar um dente no paciente é fácil. Uhum. Agora perceber o paciente psicologicamente, fisicamente, o que está acontecendo com ele, para que o resultado seja, bom, entendeu. Do resultado do dente que você vai colocar seja bom. Então, eu acho que isso é um diferencial muito legal, porque eu não trato só a boca de um paciente, eu trato ele inteiro, eu não separo a boca do corpo, É, né. se cuida da autoestima da pessoa também, né, Exato. da saúde de modo geral. Se ele não estiver bem emocionalmente, psicologicamente, você pode pôr o dente mais lindo que não vai estar bom. Não vai resolver, de repente, aquilo que ela precisa, né. E aí você tem que ter um jogo de cintura para conversar com o paciente e dizer assim: "Olha, você tá bem? Como é que tá, assim, a sua convivência familiar?" Indo devagar pelas beiradas para o próprio paciente perceber que ele não tá tão bem, que talvez precisa de uma ajuda psicológica, porque o emocional tá um pouquinho abalado, sabe. Então, assim, é você olhar o paciente desde a hora que ele chega no seu consultório. E aí ele deita naquela cadeira de vocês, se sente relaxado, começa a abrir o coração, Já teve já N se vezes que eu sente em não casa. atendi o paciente. Que o paciente chega e vou te dar um exemplo, nunca vou esquecer, né, eu tenho uma paciente que ela chegou para fazer o dente e eu vi que ela estava com o olho vermelho, ela tinha chorado. E eu falei para ela: "Tá tudo bem", e ela só foi o eu perguntar se tá tudo bem, só foi a deixa, porque ela começou a chorar e o cachorro dela havia morrido, sabe. E ela chorou bastante, ela contou a história do cachorro, naquele dia eu não atendi ela, porque ela não precisava de um dente naquele dia, ela precisava de alguém que ouvisse ela. Aham. Sabe? E eu falo que essas coisas elas vão, eh como que eu posso dizer? Eu não sei se eu digo fidelizando ou criando um vínculo, teu com o cliente, sabe? Porque o cliente percebe que você não vê só o dente dele, mas que você enxerga ele. Exato. Você é o que eu falo, eu estava conversando com um amigo ontem sobre isso, né. Fidelizar, no meu caso, fidelizar o cliente, ele vai além do que prestar um bom serviço. É você mandar uma mensagem, às vezes, no fim de semana: "E aí, tudo bem? Como é que foi a semana? Ó, semana que vem eu quero conversar com você, mas descansa aí". Então, você, se abre para outras possibilidades de conversa, além daquilo que é o comum ali do trabalho, e você ganha a pessoa, né. Eu tenho clientes há 4 anos que não é comum na área de marketing ter clientes de 4 anos de contrato, porque dá um ano e pouco, as empresas às vezes querem trocar de agência para ver se a outra vai dar mais resultado e tal. Mas os meus clientes que estão comigo há esse tempo são porque eu virei amigo. E não é porque já eram conhecido antes ou porque é da cidade e tal. Na verdade, são empresas de fora. Então, mesmo à distância, eu consegui dar uma atenção especial, tá sempre presente ali e me oferecer para fazer serviços além daquilo que era o meu contrato. Não, precisar de tal coisa, me fala. Então, já teve esposa de cliente me mandando mensagem, perguntando dica de um site para comprar ar-condicionado. Então, não tem nada a ver com a minha prestação de serviço, mas ela entende que eu poderia ajudar, então eu ajudei. E eu acho isso sensacional, criar esse vínculo além daquilo que você oferece, sabe? E eu falo assim, ó, hoje a tecnologia a gente tem que usar a nosso favor. Eu não sou tão ainda atualizada, eu tô aprendendo muito com meu filho, tá bom? Com você, com meu filho. Mas eu falo assim, ó, hoje o que eu faço? Se o paciente quer conversar comigo, tá? Eu falo pra ele assim, ó, vamos marcar uma consulta, eu falo com você online. Vamos fazer uma chamada, entendeu? Então eu tô vendo o paciente, sabe? Eu converso com ele. E isso faz toda a diferença. E existem, assim, já que você entrou nessa parte de fazer uma consulta à distância, assim, existem tecnologias que te possibilita fazer alguma análise, assim, do paciente não estando próximo? Não, o que que eu faço, tá? Eu tô lá em Portugal.
Então eu faço, ele me chama no WhatsApp, eu marco um horário com ele, eu vou abrir a câmera, a gente vai fazer uma chamada, ele vai me contar a história, o que que tá acontecendo, o que que ele pretende fazer, entendeu? Se for algo só comigo, eu já deixo marcado para as datas que eu vou estar aqui. Se for algo urgente, eu tenho a minha equipe aqui, que aí eu já ligo para minha secretária, olha, o paciente, a agenda do paciente tal, ele precisa fazer isso, isso, isso com um profissional tal, que tá dentro da clínica. Então, assim, eu estou lá, mas tenho o meu respaldo aqui, Aham. entendeu? Você continua gerenciando, né, também. Exato, Você continua fazendo a gestão. exato. Então, assim, não deve ser fácil, né? Tá à distância e ao mesmo ponto que tem alguém que é o Pablo que tá ali à frente, tá assumindo, né? Mas você tá ali passando o bastão, mas também tá de olho, tá Exatamente. aprendendo muito com ele, porque tá vendo ele se movimentar em direção a novidades, principalmente para divulgação. E então deve ser bem desafiador mesmo, E né? não só divulgação, sabe? Ele faz implante, o Pablo é um profissional que eu falo assim, meu Deus. Eu falo bastante dessa área porque, assim, além de tudo isso que além da formação dele, toda a experiência, ele ainda consegue tempo para buscar meios de mostrar o trabalho da clínica. Tem feito Exato. isso de forma bem legal. E além do profissional que ele assim, a gente está lá semanalmente fazendo conteúdo, a reação do pessoal quando coloca uma lente de contato ou quando faz uma cirurgia, que eu vejo assim, ele é um menino, tá com quantos anos agora? 25? 25. É um menino novo, né, relativamente novo, mas muito maduro dentro daquilo que ele já faz. É. Então eu vejo pessoas ali, até de idade, sentando ali na cadeira dele, ele conversa, ele explica, ó, Os dona pacientes amam fulana. ele. Ele dá Ele dá atenção. atenção, ele conversa, e aí ele fala, ó, procura nessa primeira hora não fazer aquilo, senta ali um pouquinho, fala com a Carol, que é a assistente dele, ela vai te ajudar. Então tem todo um cuidado ali, e ainda assim o menino consegue tempo Para criar conteúdo. para criar conteúdo, e tem criado alguns conteúdos legais. Se você não segue a clínica ainda, vou passar depois o Instagram da clínica, da doutora Gabriela Cardamone. E o Pablo, ele faz uns vídeos super divertidos lá, que além de divertir, traz conhecimento da área. Eu acho o máximo. Tem um vídeo dele que viralizou agora, né? Que ele fez um vídeo dizendo assim, né? Quando você não fuma, né? Teve um dia difícil se você não fuma. Aí ele sai lá pra frente e vai escovar o dente. Eu falei assim, e viralizou. Eu falei assim, mas que Ele faz legal! um paralelo, né? Mas que legal. Só que assim, eu falo que o Pablo, o tempo fez ele ser esse profissional, porque é o que eu disse, volto a repetir, ele não começou agora, né? Ele vem comigo de um histórico já, ele era meu auxiliar, depois ele foi o meu estagiário, então ele viu muita coisa, né? E ele já tem uma bagagem que não é de agora, Sim. né? Então, os pacientes falam para mim, assim, o feedback que eu tenho dos pacientes é encantador. Porque os pacientes falam assim, fui lá no WhatsApp, né? Hoje tudo funciona no WhatsApp. Fala assim, fui lá na sua clínica, né? Que profissional, que isso, que aquilo, e começa a elogiar ele. Eu fico, Se derrete. nossa! Além de ser mãe, né, é a profissional que tá ali, né, ajudando para crescer, você fica duplamente feliz, Feliz, né? muito. E aí também tem o Sérgio, né, seu esposo, que trabalha ali, mas diretamente na parte do Do laboratório, laboratório de né? prótese, Você converteu ele da autoescola para o laboratório e vocês têm um laboratório ali que é Sim, integrado à clínica. é integrada à clínica. E gostaria que você explicasse um pouquinho para o pessoal o quão importante é ter esse laboratório. Olha, facilita muito, muito. Eu acho que isso é um diferencial muito, muito bom, porque se eu tenho algum problema de cor num dente, eu chamo o meu protético e ele tá vendo a boca, sabe? Então, assim, ele já escolhe a cor ali, a gente resolve muito mais rápido os problemas do cotidiano. Uhum. Entendeu? Enquanto eu teria que moldar um paciente ou escanear ele, mandar para um laboratório, eu tenho ali. Entendeu? Então, o Sérgio tem a equipe dele que trabalha com ele. Eu falo, são duas empresas dentro de uma. E é É, muito legal porque funciona. sim. Uma respeita o espaço da outra, porque eu tenho o consultório dentário, então eu tenho os meus
colaboradores, né? E ele tem dentro do mesmo espaço o laboratório de prótese e ele os colaboradores dele, sabe? E a gente se respeita, sabe? Então, assim, e um coopera com o outro. Sabe, se eu vou fazer uma prótese que eu demoraria, uma carga imediata, a gente chama, tá? Que eu demoraria aí 3, 4 dias, eu consigo às vezes fazer de um dia para o outro, pela facilidade de ter o laboratório. Então, assim, Uhum. facilita muito o laboratório junto. E o paciente agradece, né? Porque Opa, quem toma uma decisão de fazer ali uma prótese ou tá precisando ou qualquer coisa nesse sentido, aí ele às vezes demora para tomar a decisão, mas quando toma, ele quer rápido, que é né? rápido. Aí ele age, quanto tempo demora? Não, aqui com a gente o processo é agilizado porque a clínica tem o laboratório integrado, né? A odontologia vendia antigamente uma propaganda que assim, você vai lá no dentista, tudo é em 2 dias, 3 dias, 72 horas, e tá bom? E depois você esquece do dentista porque fez implante, esquece. Não, tem manutenção, e em 72 horas, tá? Só que é mediante ao que a gente vai sondar do paciente. Eu não posso pegar um paciente com uma osteoporose e dizer para ele assim, olha, eu vou colocar seu dente em 72 horas. Não posso, ele tem um problema ósseo. Então, assim, não pode mais fazer esse tipo de propaganda hoje, sabe? Porque, a não ser que tenha lá numa nota de rodapé, mediante avaliação. Uhum. Por quê? Tá? Porque cada caso é um caso. Não dá para você olhar e falar assim, ó, é pastel. É, Vem aqui é assim. Não é, sabe? Existe um histórico, existe um ser humano ali. Que a gente tem que olhar o histórico dele para poder dizer assim: olha, realmente, eu faço o seu dente em 72 horas. Olha, eu faço de um dia para o outro. E a gente faz. Mas é baseado no histórico do paciente, né? Na saúde dele. O que ele me oferece para que eu também ofereça isso para ele. porque eu já vi casos assim da pessoa que quer fazer o implante, mas naquela região ali ela tem pouco osso, Osso. né? E aí tem que ter uma certa profundidade ali para perfurar e tudo, e aí vocês têm que encontrar alternativa para resolver aquilo. Aí você Aí vai já não fazer o é, já não enxerto. dá para ser 72 horas mais, né? Exatamente. Então, cada caso é um caso. Você faz 72 horas, faz de um dia para o outro, faço, mediante a sondar o teu histórico, né? O histórico da tua saúde. Como é que você tá? Entendeu? Você tem a quantidade de osso ideal? Se você tem diabetes, ela tá controlada? Chega um paciente lá, eu quero fazer uma carga imediata, tem um monte de osso, tá? Mas o diabetes dele tá 300. Não vou fazer uma carga imediata num paciente desse. Vou conversar com ele, você vai baixar esse diabetes, entendeu? Eu vou ajudá-lo a baixar esse diabetes. Nossa, é complexo o É negócio, né? complexo. Então, assim, nós fazemos rápido os dentes, mas também tem o seu histórico de saúde para nos ajudar. Então, tem alguns requisitos aí, né? É. Eu vejo assim que não é fácil para nós, assim, como pacientes, ter que passar pelo dentista, porque aquela maquininha lá, a hora que vocês ligam, faz aquele barulhinho, acho que deixa qualquer marmanjo barbudo com medo, né? Não tem um segredinho assim pra gente não ter medo na hora de ir no dentista? Olha, hoje eu falo assim, ó. Primeiro eu vou falar da maquininha e depois como é que a gente burla o medo, tá? E eu falo isso de experiência própria porque eu tenho medo de dentista. Ó o forte, hein? É, Dentista declara ter medo de dentista. já vou. Não, e pode colocar assim: o meu pai é dentista, morre de medo de dentista. Então eu trato meu pai me trata, eu trato meu irmão me trata, mas a gente é tudo com medo, sabe? E a maioria das pessoas tem medo. Mas eu falo assim, ó, lançaram a maquininha laser, né? Mas eu acredito que ainda não viralizou, vamos colocar assim, né? A gente fala vingou, vamos usar a Domingo, linguagem de hoje, né? Por quê? Porque talvez ela não limpa como a alta rotação e infelizmente, mas eu tenho medo. Então hoje a gente pode medicar você para fazer uma sedação consciente, então você não perde a consciência, mas você fica bem zen. bem relaxado. Aí eu tenho o óxido nitroso também, quando o paciente fala assim, olha, não quero sentir nem a picada da anestesia, então a gente usa o óxido nitroso, O que que é o óxido? É aquele gás do riso? é o gás, exato. Mas é o gás do Não é o riso do mesmo? riso, não. Porque a gente vê muito em filme americano, em série, assim, né? Quando entra no assunto de gás do riso. Eu nunca vi aqui. Não, o óxido nitroso, ele não é o gás do riso, tá? Porque o gás do riso é o de balão, não é? Eu não sei. Eu sei, assim, que eu já vi em algumas séries e filmes, assim, quando tem um dentista ali na situação, aí vai sedar o paciente, Então é.
Aí é o gás do riso, que a pessoa começa a rir e tal. É, ela perde bem a noção, sabe? Ela não, ela perde a sensibilidade periférica. Então você conversa com ela, ela tá mais zen, é natural, ela dá mais risada. Então tá bom? A gente usa o óxido nitroso, tá? Eu ontem fiz uma cirurgia, uma sedação, a gente chama de sedação consciente, tá? Então o paciente tem muito medo, tá? Tá com os dentes todos estragados, precisa tratar, mas ele tem muito medo. Aham. Tá? Então, você medica ele, aí você prolonga um pouco, com outro medicamento, você prolonga um pouco o tempo da medicação. Se ele for muito ansioso, você ainda coloca um óxido nitroso. Ele estava consciente, mas ele perdeu a noção, às vezes, dando um pouco de onde ele está, o que que ele está fazendo, e ele te deixa trabalhar. Ele fica igual um computador em estado de espera, né? Isso, Ele tá funcionando, mas stand-by. tá meio stand-by, né? Ah, não, porque depende do que vai fazer, gente, é um pavor. O que me agonia, sabe o que que é? Não é nem o procedimento em si, porque eu já tirei os dentes do siso, os de baixo estavam dentro do osso, então demorou acho que 1 hora e meia, para fazer a cirurgia. Então não é fácil, mas o que me agonia mais, sabe o que que é? É a anestesia. O momento de dar anestesia, pegar o nervo assim, dói, é meio. Às vezes dá um Não é legal, dá choquinho. um choquinho. É. Ah, Nesse caso, o óxido nitroso ajuda muito, tá? E eu falo assim, que o fato de eu trabalhar com médicos, né, também, eu ajuda muito. Por quê? Porque a gente no consultório, quando o paciente tem muito medo, a gente usa um anestésico tópico, é aquela pomadinha, tá? sei. Que é um pouco mais potente. Realmente, para o paciente não sentir E a não sente a picada. picada. Nem quando. Quase É, nada. porque o líquido, quando ele vai esparramando, é que dói também, né? É. Não, aí quando tá lá no fundo, aí existem técnicas para você entrar, não ir injetando tudo de uma vez, porque a entrada do líquido é o que dói bastante, né. Uhum. E a picada, né, mas quanto à picada, a gente consegue burlar muito essa dor, né. E aí você entra com o líquido um pouco mais devagar, o líquido anestésico, sabe, para o paciente não ter aquele movimento brusco de dentro para fora, sabe, que é o que dói. A hora que entra o líquido, expande o tecido, aquilo dói. Tá bom? Às vezes toca em algum nervo. Então a gente vai bem Tô um devagarinho. pouco triste agora, porque às vezes que eu precisei ir no dentista para tirar dentes, assim, as coisas, ninguém teve esse cuidado comigo, eu sofri bastante. Sabendo que existe tudo isso, Existe. poderia ter sofrido um pouco menos. E criança deve ser um pavor também, né? Lá vocês têm hoje um profissional que trata de crianças, né? Temos o doutor Gilberto, ele trata de criança, gosta, né, também desenvolveu N técnicas para isso, né, porque foi criança morde, criança que tem medo, dá bastante trabalho, mas também depois que a criança pegou confiança em você, esquece, não troca. E Eu tenho criança, desde crianças que que a idade, assim, gente que vocês usa atendem lá? não, desde meses, o que você precisar, tá. E, assim, tem crianças que são tão resistentes que a gente usa o óxido nitroso na criança, sabe. Então, assim, eu falo assim que hoje a odontologia ela evoluiu muito, né. Claro que para isso você vai ter um custo a mais, entendeu. Mas assim, ó, hoje dizer assim: "Ah, eu não vou no dentista porque eu tenho medo", não, hoje você burla o seu medo. "Ah, eu quero ficar meio desacordado", você fica, entendeu. "Ah, tô ansiosa, minha pressão subiu", a gente abaixa, entendeu. Você chega meia hora, Não 40 tem minutos desculpa, antes, né? não tem, não É. tem. Hoje Não, e outra, né? O sorriso é uma das primeiras coisas que se observa numa pessoa, né? Então, eu lembro de uma palestra que o Pablo deu numa empresa, né? E aí a gente foi acompanhar. E ele fez num dos slides, ele passou ali, tinha uma pessoa sem um dente. E aí ele perguntou pro pessoal assim na palestra: Ah, o que tem de diferente? Todo mundo, a pessoa não tem um dente ali. Então, mas vocês não repararam que ela também não tem sobrancelha, né? A pessoa não tinha sobrancelha, mas ninguém reparou. mas o Só dente que o dente todo mundo percebeu. E aí depois eu fiquei me sentindo um bobo, porque nem eu que tava ali, eu falei, caramba, a pessoa não tem uma sobrancelha. E só reparamos no dente porque é o cartão de visita, né? Então, além de cuidar ali da saúde, né, bucal em si, tem que fazer com que o sorriso fique bonito, né? E vocês fazem com excelência lá. olha, eu falo assim que você chega, você vai dizer para a pessoa, num estabelecimento, você fala: "Bom dia, boa tarde", né, mas antes de você falar, você sorri É para a verdade. pessoa. E eu, quando era solteiro, né, agora eu estou casado, graças a Deus, uma das primeiras coisas que eu fazia era reparar no sorriso da menina. Porque eu pensava assim, não adianta olhar corpo, essas coisas, né? Se a menina não cuida da boca,
que todo mundo vê. Eu falava assim: Se tiver uma boca podre, eu não beijo não". Então não adianta. E a primeira coisa que eu olhava era o sorriso. Se a menina cuida da boca, eu já pensava: "Uma menina que é responsável em tudo na vida, né". Então é isso, né. Se a pessoa não cuida da boca, que todo mundo vê, vai cuidar do restante? Não vai, não vai. É verdade. Doutora, então assim, depois de ter feito várias especializações, né, adquirido conhecimento vasto, tem mais coisas, assim, hoje dentro da área odontológica que você ainda pensa em fazer depois de concluir esse mestrado? Olha, você sabe que registrar no Conselho, Federal de Odontologia, eu só posso registrar 2, né, especialidades. Mas assim, tenho mais, né, para conhecimento meu, para melhorar o meu serviço, a qualidade daquilo que eu ofereço. E agora estou nessa etapa, fazendo mestrado, né, integrado em medicina dentária em Portugal. E se eu falar para você assim, ó: "Ai, depois eu vou parar", eu não sei. Eu falo que quem é da área da saúde, você nunca pode parar, sabe, porque tudo está evoluindo muito. E você tem que ir atrás de outras coisas, entendeu. Então, assim, hoje o foco é terminar esse mestrado, mas, futuramente, parar, não. Eu vou arrumar mais coisas para fazer. Não consegue parar de estudar, É. né? Uhum. Eu acho importante, até porque, assim, além daquilo que, precisa se atualizar, né, um conhecimento que, vi uma técnica nova, assim, né, abranger o conhecimento, porque acaba você enxergando novas possibilidades, né? Eu falo assim, ó, ontem eu estava assistindo um vídeo, e eu nunca tinha visto. Eu faço enxerto de uma certa maneira, mas aí você não pode parar, porque, hoje a maneira de se fazer enxerto é muito melhor. Sabe, hoje assim, eu fazia numa técnica que eu tenho que fazer uma janela no osso, levantar a membrana, do seio maxilar, colocar o osso lá dentro. Hoje a gente fura por baixo, sabe, você leva o osso com uma cânula, é muito menos invasivo. Só que se eu não tiver atualizada, eu vou ficar ultrapassada. Então, se eu falar que eu vou parar, eu vou ter que sempre estar fazendo alguma coisa, né, para me atualizar. Entendi. E quem é desse ramo vai fazer isso. E doutora, assim, hoje vocês trabalham em família, né? Então tem você, o Pablo, que é o seu filho, e o Sérgio, né? Sim. Como que é, assim, trabalhar em família, assim? Porque família é complicado, né? Naturalmente. Mas dentro do ambiente profissional, ali no dia a dia, é tranquilo para vocês? Olha, eu venho do meu histórico, né, desde os meus 12 para 13 anos, no ambiente familiar. Trabalhava com meu pai. E eu acho que eu cresci nisso. E foi natural para mim, né, trabalhar com o Sérgio, trabalhar com meu esposo e com o Pablo, né. E eu tenho mais facilidade de trabalhar com a minha família do que pessoas de fora. Porque eu vejo assim, ó, todo mundo veste a camisa. Sabe, todo mundo entende que aquilo é seu, e todo mundo vai lutar por aquilo. Mas, assim, se precisar dar uma bronca, só conta a verdade pra gente, hein? Se precisar dar uma bronca, e aí depois chega em casa, não fica assim, com o bico virado? Olha, essa eu já briguei muito, e vou te falar a verdade, assim, ó, mas, pelo lado profissional, né, por cobrar, deles assim, ó: "Olha, eu quero excelência nisso. Olha, eu quero excelência naquilo". Eu sou bem exigente em algumas coisas, né. Mas com o passar do tempo, você vai se moldando, sabe. Hoje eles entendem já o que eu espero, eu entendo o que eles esperam de mim, o que eles oferecem, e a convivência fica tranquila. Hoje, se a gente tem algum desentendimento, ele fica na empresa. A gente vai embora, é até engraçado, porque a gente vai embora, acabou, tá lá dentro da empresa. Eu ia perguntar isso, se em casa vocês mencionam alguma coisa de trabalho. A gente quase nem fala de trabalho em Ai, que casa. bom. A gente tenta priorizar a família. Aqui também é uma empresa familiar, minha esposa, né, trabalha aqui comigo também. Então, por vezes, ela tá lá em casa, ela: "Ó, precisa ver", eu: "Não, não, 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 trabalha aqui agora não, deixa".
Eu tô em casa, lá no escritório a gente conversa. Mas ainda assim é um desafio. Não misturar muito assim pra. Tem que separar as coisas, né? Tá em casa, é um momento de outras conversas. Tá na empresa, aí sim. Eu fui viajar agora esse final de semana, a gente foi viajar, né? Em família. A gente não tocou em assunto de consultório, de laboratório, de nada. Sabe? É até estranho para nós. É, vocês estão muito bem. Como posso dizer? Acho que é Vocês estão muito bem alinhado. alinhados nisso, né? Uhum. Porque, nossa, é difícil, hein? Não mencionar assim. Não tocamos em assunto. Não tocamos em assunto. Fomos passear, fomos em Sinal teatro. que tá indo tudo bem, graças a Deus, né? Graças a Porque quando tem Deus. problema, a gente acaba É. misturando, né? Mas eu acho que, como foi algo que eu fui crescendo assim. Nós fomos crescendo assim. A gente foi aprendendo isso. Teve fases no começo da gente falar assim: olha, a gente agora precisa ser família, né? Deixa o trabalho no trabalho, né? E vamos focar na nossa casa, na nossa vida. Porque eu falo pro meu marido assim, ó, se for pra eu gosto muito tipo, numa sexta-feira à noite, eu sentar com meu esposo, ter o meu momento com ele, comer alguma coisa, sabe? E aí eu falo assim, nesse momento nós vamos falar de água. Nós vamos falar de quando a gente se conheceu, do nosso relacionamento, do que a gente espera, mas a gente não vai falar de serviço. E isso hoje é hábito. Dificilmente a gente fala de serviço quando a gente senta, em família. Que legal. E vou te fazer uma pergunta provocativa, não sei se já te perguntaram isso. Se tirasse você da odonto hoje, você faria o quê, assim? Teria alguma outra área que você tem afinidade? Se me tirar da odonto hoje, eu iria dar aula. Eu tenho acho que uma facilidade de comunicação. Mas isso é algo que eu nem percebia, tá? Uhum. Mas assim, você vai vivendo e as pessoas ao seu redor começam a falar. Falou, nossa, mas você explica bem. Tipo assim, eu tava na especialização, fui fazer um seminário. Aí os alunos, até professor, falam, olha, você tem facilidade nisso. Aí você vai para um outro curso, você vai fazer uma coisa aqui, você vai fazer outra ali. E eu fui me percebendo nisso, tá? Então, assim, se me tirasse da odontologia, eu iria para aula pedagógica, tá? Odontológica, claro. Odontológica. É. Tá. Mas te tirasse totalmente, aí possivelmente daria aula em alguma outra área, será? O que é outra coisa que você gosta de fazer assim? Não, não É sei. difícil, né? Inserida na área desde criança. Desde criança, então eu falo, se você me amarrar de cabeça para baixo, isso eu falo mesmo, sabe? Eu sei fazer dente. Me amarra de cabeça para baixo que eu faço dente. Eu sei fazer dente. Que legal. Bacana. Não É, me imagino em outra área, a não ser nessa área de dar aula, né? A aula pedagógica odontológica. e será que o Pablo, assim, ele sempre quis, assim, também seguir os seus passos? Ou em algum momento, assim, você viu ele em dúvida? Olha, foi até engraçado, porque eu não imaginava que o Pablo ia ser dentista, sabe? Eu não imaginava mesmo, Mesmo ele trabalhando na clínica, já ali mesmo. adolescente. Eu não imaginava. Quando ele era meu auxiliar, eu disse para ele assim: olha, falta um ano para você formar, você tem que ver o que que você quer, né? Aliás, no final do ano você forma. Ele, mãe, eu quero ser dentista. Falei para ele: não, não é porque eu sou dentista, meu pai é dentista, que você tem que Legal. ser dentista. E aí ele falou: não, mas eu quero. Eu falei: não, você não vai entrar na faculdade com 17 anos. Você é muito novo. Ele se formou com 17 anos. Aí eu falei assim, vai fazer outra coisa, vai ter uma experiência fora. E ele foi, sabe? Ele foi. E aí ele ficou um ano fora. E aí ele voltou e falou assim, mãe, eu quero ser dentista. Aí eu falei assim, eu ainda pus empecilho. Aí eu falei assim, vamos fazer o seguinte, você vai ficar 6 meses com seu pai no laboratório de prótese, tá? Porque você já conhece aqui, né? O Uhum. cotidiano do dentista você conhece. Mas vai lá no laboratório, vê se você não quer trabalhar com prótese, entendeu? Porque estava no começo da tecnologia da prótese escaneada, do desenho odontológico. Eu falei, quem sabe nisso? Ele ficou 6 meses lá. Findou 6 meses, ele chegou e falou, mãe, eu quero ser dentista. E eu botei outro empecilho. Eu falei assim, não, filho, eu acho que você é muito novo, pois ele pegou o salário dele dos 3 últimos meses de outubro, novembro, dezembro e janeiro e foi e fez a inscrição dele. Olha só. E pagou.
a inscrição dele, pagou a matrícula dele, pagou o primeiro mês. Aí eu falei assim: "Não, eu acho que ele quer ser dentista mesmo. Então vamos lá, vamos ajudar". Você fez com que ele tomasse uma decisão consciente, né? É, Não na impulsividade, pela facilidade de estar na clínica da família, né? Até ele foi experimentar de outras coisas, né? Ele trabalhou com o que esse período? ele foi trabalhar, deixa eu lembrar, ele trabalhou naquela empresa de telefonia que tem aqui, gente, eu não lembro o nome da empresa agora. A Life? Não, Way? não. Alguma aí da cidade. É, eu não vou lembrar agora o nome. Não vamos fazer propagandas gratuitas. É porque eu não lembro mesmo. Ele trabalhou lá, Uhum. ele foi mais para mais 2 áreas, eu não vou lembrar certinho, mas ele tentou ir mais 2 áreas e falou: "Mãe, não é o que eu quero". Eu falei: "Então tá bom, então vem e vai trabalhar com teu pai, Que legal. 6 E meses". ainda bem, né? Porque deu tudo certo. E é gostoso ver, né? Assim, além de estar em família, ver ele fazendo bem, né? E eu não forçava, porque na minha cabeça eu penso assim: "Olha, você vai passar muito tempo da sua vida, levantando de manhã e fazendo aquilo o que você escolheu para trabalhar. E você não estar feliz com o que você faz é muito sofrido, você vai passar muitas Realmente. horas fazendo aquilo". Então eu olhei e falei assim: "Olha, eu amo isso, você não tem que amar porque eu amo", entendeu? E o que eu percebi? Que ele ama por ele, entendeu? E ele Uhum. tem prazer naquilo que ele faz, ele sonha, ele desenha, ele é um barato, sabe? Eu falo: "Meu Deus do céu, como tá dentro", sabe? Então eu não eu até me opus no começo, mas a decisão foi dele e eu respeitei. Mas acho que isso foi bom, né? Não, entre aspas, dar de mão beijada, né? A oportunidade, porque fez ele pensar duas vezes, né? E você sabe o que que eu acho legal? A maioria das minhas auxiliares vão para a área odontológica. E Você é uma boa professora mesmo. a maioria delas, inclusive a minha auxiliar agora, a nossa auxiliar minha do Pablo, tá no segundo ano, sabe? Porque elas falam que elas se apaixonam pela odontologia, sabe? Então eu falo assim, gente, se serve de sei lá, né, humildemente falando, tá? Você poder inspirar outra pessoa, isso é muito bonito, isso é muito bom. Porque, e não tem competitividade. Eu acho que tem campo para todo mundo, sabe? Se você for honesto, se você tiver integridade, tem campo para todo mundo, sabe? Você não precisa olhar assim, ai, vai se formar, é mais um concorrendo comigo. Não, não existe isso. Sabe, é você olhar e falar assim: "Olha, que legal, me inspirei em você e eu vou crescer", e eu tive profissionais que trabalharam comigo recém-formados, e eu falar pra pessoa, eu falei assim: "Olha, você daqui a um tempo tá no seu consultório". Ela: "Não, eu não quero sair daqui não". Aí eu falei assim: "Não, vai ser natural você sair daqui", Uhum. sabe, e hoje tá fluindo, Que legal. E sabe. você lida bem com isso, não vê problema. De jeito nenhum. Porque assim, alguém vai se formar e vai montar uma clínica em Claro, algum momento, né? claro. Se for uma pessoa E esse é o ciclo da que vida. passou por você ali, que você ajudou, a pessoa, né, por meios próprios, depois estudou também. Eu tive as pessoas que me ajudaram, né. Uhum. Então eu olho e falo assim: "Eu sou grata a essas pessoas, ninguém cresce sozinho". É saudável isso, né? Isso é saudável. Eu, infelizmente, já passei por situações em trabalhar com alguém e na hora de me desligar, a pessoa, mas você vai virar meu concorrente e tudo mais. Eu falei, cara, mas o natural é esse, assim, não adianta é, fazer bico agora, entendeu? Naturalmente eu faria esse caminho, né? Mas é bom você ter esse pensamento porque a pessoa que está ali, eu acredito que além de se motivar mais ainda, ela vai aproveitar para aprender o mais possível também, né? Eu acho que uma das coisas que define o sucesso é você olhar e ver que você cresceu, mas que muita gente cresceu com você, sabe. Você não olhar e querer se destacar, sabe. Eu acho que você pode olhar, sucesso é todo mundo crescer junto com você. Uhum. Sabe, eu vejo um funcionário e eu falo assim: "Olha", eu tenho prazer quando um funcionário fala assim: "Olha, eu vou comprar um carro, eu vou, comprar minha casa", e eu falo assim: "Meu Deus, que legal, que bonito", sabe, porque um dia eu fiz isso, eu trilhei esse caminho,
sabe. Então, assim, eu não me sinto em nada ameaçada, sabe, porque eu acho que quando você tem maturidade, você torce pelos outros também. Com certeza. Você quer ver as pessoas bem, né? Bem, exato. Isso é legal, porque Sucesso é você 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 crescer não e ver todo mundo crescendo com você. você não precisa fazer, ver os outros ruim para você estar bem, Não, né? Você fica bem vendo os outros melhores ainda, né? E aí você exatamente. cria não só, colaboradores, você cria amigos ali, né? E aí Exatamente. dali A maioria das pessoas que passam pelo meu consultório, né, que a gente desliga por um motivo ou outro, ou a pessoa sai, assim, a gente tem um relacionamento tranquilo. e aí igual você assim como você, seu pai, seu irmão, vocês têm ali uma troca, né, essa pessoa vai ter uma gratidão, de repente ela: "Doutora, E tem, dá para me ajudar numa situação aqui?" tô com um caso assim, assim assado, ó, eu faria isso, eu faria aquilo, porque eu tive pessoas que me ajudaram. Ninguém cresce sozinho, É, isso é bem legal, ninguém cresce sozinho, sabe. legal. A pessoa quando cresce, sem querer a ajuda dos outros, ela se torna arrogante, E ela vai se tornando solitária ao solitária. longo da jornada, né, porque Exato. todo mundo vai percebendo isso, as pessoas falam: "Ó, tal pessoa não é confiável, vai te passar a perna, é arrogante, só quer o dele", né. Eu acho que hoje trabalhar em equipe é um desafio muito grande, sabe, porque as pessoas hoje são mais, eh, você tem que tomar cuidado com o que você fala, são mais interpretativas. Eu acho que o mundo hoje está mais assim, sabe. E quando você sabe trabalhar em equipe, você olha e fala assim: "Olha, eu sei que o mundo está assim, mas essa equipe ela decidiu, estar nesse mundo, egocêntrico, egoísta, mas olhar e falar assim: "Olha, o que que eu posso ter de bom daqui? O que que eu posso tirar de bom do outro?", sabe. E eu acho que isso é o sucesso da equipe toda, sabe. Hoje eu posso falar assim: "Ah, o nome doutora Gabriela, Cardamone", mas eu não sou sozinha, eu tenho uma equipe, Uhum. sabe. Eu não cresci sozinha. Entendeu? Eu tive a minha família que me ajudou, eu tive outros profissionais, eu tenho os meus colaboradores, que eu olho para eles e eu não vejo assim: "Ah, a patroa e o funcionário", não vejo isso, eu vejo assim, ó, eu preciso dele tanto quanto ele precisa de mim, É, sabe? É uma equipe, e isso é legal. é uma equipe, sólida, né, Exato. que, na verdade todo mundo trabalha por um bem comum, né, Por que um é bem o comum. paciente sair de lá satisfeito, feliz com o resultado, com aquilo que ele foi buscar. E você ter o seu sustento. É, Você conseguir crescer, sustentar sua família, conquistar bens, todo mundo trabalha por isso. é verdade. Doutora, foi muito bom te receber aqui. Agradeço a sua vinda ao programa, contar sobre sua história, o momento de transição aí, né, da família. E quem sabe daqui a um ano, quando você concluir o seu mestrado, possa voltar aqui e nos dizer, né, que ficou um mistério. O que será? Quais serão os próximos passos? Quero saber. Então, daqui a um ano, tu já está convidado para voltar. E passa aí pro pessoal para te seguir nas redes sociais, como é que tá seu Instagram? O meu Instagram é doutora Gabriela Cardamone, tudo junto, né, DRA, Gabriela Cardamone. O endereço do consultório é 24 de dezembro, 3011, atrás da Comasa. Uhum. O telefone fixo 32218644 e o celular 997515172. Show de bola. Então, você que precisa aí de um tratamento odontológico completo, arrancar dente, colocar prótese, colocar lente, levar sua criança lá que tem medo, tem o Dr. Gil lá que é especialista em criança, pode procurar a clínica da doutora Gabriela, que você vai ser muito bem atendido, tenho certeza. Doutora, muito obrigado. Nos vemos então em breve. E você que está em casa, ó, se inscreve no nosso canal, dá uma força, ativa o sininho também para receber notificações de quando houver novos episódios. E nosso Instagram é Fala aí Talks, tudo junto. E o Instagram da RC Hub aqui é @RC Hub Oficial. Lá você vai ver conteúdo aí da nossa empresa, dos nossos estúdios e para você ficar sempre atualizado. Fechou, galera? Até o próximo episódio.